O que fazer quando se tem dificuldade de entender o inglês? Bom, a primeira coisa é melhorar o listening. E uma das melhores formas de fazer isso é usando como base histórias ou diálogos para se aprender dentro de um contexto e com profundidade. Porque é o contexto que vai te ajudar a entender, por exemplo, por que essa ou aquela palavra ou expressão foi usada naquele momento. E o resultado é que, além de aumentar o vocabulário, o contexto vai permitir você saber como e quando usar essa palavra que foi aprendida. O resultado é que, além de aumentar o vocabulário, o contexto permite saber como e quando usar essas palavras que foram aprendidas. Vamos ver isso na prática? Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e bora aprender inglês. E o material que iremos utilizar hoje como base para aprender inglês dentro de contexto é uma história. Como você já pode ver aqui, nós temos o texto dessa história. É uma história bem curtinha, de 51 segundos. Eu vou colocar o áudio para você ouvir, né? Porque a gente precisa estar praticando o listening e depois a gente vai procurar entender essa história com mais detalhe, com mais profundidade. Portanto, se você não entender muito bem o que você vai ouvir já aqui, não se preocupe, porque a gente está aqui é para isso, para sair daqui entendendo 100% dessa história. E aí você vai aumentando o seu vocabulário, você vai aprendendo inglês dentro de um contexto. E aí você aprende com muito mais profundidade. Então vamos lá? Ouve o áudio aí e acompanha junto com o texto. My friend Casey is probably my best friend. She's honest, reliable, and truthful, all qualities that are important for me in a friendship. Well, the other day I was telling her about my sister. My sister was mad at me because I didn't remember her birthday. I told my sister she was acting silly, and now she is hardly talking to me. Well, I was telling this to Casey, and she thought I was wrong. She really made me see that I was being insensitive, and my behavior wasn't very nice. That's what I like about Casey. She can help me see things that I wouldn't normally see. Pois bem, então você acabou de ouvir o áudio de uma história e você teve uma determinada porcentagem de compreensão. Agora, o nosso intuito aqui, claro, além de aumentar os vocabulário, aprender vários aspectos aqui da língua, é entender, é compreender 100% ou quase isso do que está rolando aqui. Porque uma vez que o material se torna compreensível, aí você começa a aprender, o cérebro começa a fazer associações, começa a assimilar a informação e você vai aprendendo aos poucos. Então vamos lá? Para quem já acompanha o canal aqui já sabe como que é a pegada aqui. Eu divido o texto em algumas partes e a gente vai estudando parte por parte desse texto até a gente fechar toda a compreensão. E a primeira parte é essa daqui, ó. Vamos começar por aqui. E aí, olha só o que ele vai dizer nessa parte. My friend Casey is probably my best friend. She's honest, reliable, and truthful, all qualities that are important for me in a friendship. Então, aí o que está dizendo aqui? O que essa linha acabou de dizer? Aqui diz o seguinte: minha amiga Casey é provavelmente minha melhor amiga. Ela é honesta, confiável e verdadeira. Todas as qualidades importantes para mim em uma amizade. Então, aqui com a ajuda dessa tradução, a gente já consegue ter uma noção maior, já consegue entender o que está acontecendo aqui. Então, principalmente para aqueles que não conseguiram entender muito só de ouvir o áudio, agora você já está aí se mapeando, você já está agora começando a entender o que está rolando aqui na história. Então, nós temos aqui uma pessoa que está dizendo o quê? Que sua amiga Casey é provavelmente a melhor amiga dele. Por quê? Por conta das qualidades. Ela é honesta, é confiável e verdadeira.
E aí ele conclui dizendo: todas as qualidades importantes para mim em uma amizade. Beleza, então nós entendemos isso. Agora a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns vocabulários que eu deixei separado aqui, ó. Então nós temos aqui 4 vocabulários. O primeiro é o reliable. Reliable. O reliable, que vai aparecer logo aqui quando ele começa a dizer as qualidades da Casey, ele vai dizer aqui, ó, she's honest, reliable. Então ela já aparece na segunda aqui, ó, reliable. E reliable significa o quê? Confiável. Reliable, confiável. E essa palavra reliable é daquela mesma palavra, deixa eu até separar aqui, ó. Dessa palavra aqui, ó, rely, que vai significar confiar, contar com, depender de, no caso alguém, né? Então, você poder confiar, rely, rely. E aí quando você muda para reliable, fica confiável. Se você separar essa letra aqui igual tá, essa palavra igual ela estava aqui ainda agora, você tem a palavra rely e você tem a palavra able. Rely, que eu já acabei de dizer que é confiar, só que com um Y aqui, né? Aí muda para um Y. É confiar. E able é capaz, por exemplo. Então seria mais ou menos able, capaz, rely, confiar. Capaz de confiar. Interessante quando você vê a palavra assim, o por trás dela ali. Então faz sentido, né? Capaz de confiar. Então, reliable. Reliable, confiável. Pois bem, e aí nós temos a segunda palavra também, que é o truthful. Truthful, que vai aparecer logo depois do reliable, que ele vai dizer o seguinte: she's honest, reliable and truthful. A palavra truthful significa verdadeiro. E aqui, de novo, né, se você supondo que só tem a palavra truth, que é o que? Verdade. Truth, verdade. Se você acrescenta esse sufixo, né, truthful, verdadeiro. Esse full aqui, ó, esse sufixo full, ele dá tipo como se fosse uma completude, algo que é completo. Então, verdade, completa, verdadeira. Mais ou menos isso. Então, truthful, truthful, verdadeiro. E também apareceu a palavra qualities, qualities, que está no plural, né, da palavra quality ou quality. No plural, qualities. E ela vai aparecer já aqui, ó. All qualities that are important for me in a friendship. Qualities, qualidades. Porque está no plural, então qualidades, né? Se fosse no singular, qualidade, qualities. E a palavra friendship, friendship, que vai aparecer logo aqui na sequência, tudo uma atrás da outra, né? Olha, all the qualities that are important for me in a friendship. Friendship. Friendship significa amizade. Porque aqui, olha só, é uma junção, na verdade, de duas palavrinhas. Se você separar, tirasse esse sufixo aqui, vamos supor que ele não estivesse aqui, ia ser só a palavra friend, que significa amigo. Friendship, amizade. Então você vai ver esse padrãozinho acontecendo com outras palavras também. Esse ship aqui, ó, que se você for traduzir ele sozinho, ele vai significar algumas coisas, como por exemplo, navio, envio, né? Enviar mercadoria, então envio, e alguns outros significados que essa palavra ship pode assumir, mas ela em conjunto com uma outra palavra, ela dá um significado a mais, como se fosse uma totalidade daquela coisa. Amigo, amizade. Por exemplo, outras palavras, digamos que aqui, vou colocar aqui do lado, temos a palavra leader, que é líder. Leader, líder. Se você colocar esse sufixo ship aqui, ó, ele vai estender esse significado, vai abrir mais. Então, de líder vai para liderança. Leadership, liderança. Leader, líder, leadership,
liderança. Uma outra palavrinha aqui, última, só para a gente entender um pouco melhor isso, a palavra honor. A palavra honor é proprietário. Se acrescenta esse ship, fica propriedade. E aí você vai identificando esses padrões aí. E olha só, você não precisa nem ficar muito se preocupando com aquela neurose de regra gramatical, porque esse tipo de coisa só paralisa você. A ideia aqui é o quê? É você ir identificando aos poucos esses padrões. E aí isso vai ficando simples de você entender. Você vai identificando isso, daqui a pouco isso está acontecendo automaticamente enquanto você se submete ao inglês. Então, friendship significa amizade. Certinho? Então, só para fechar aqui a nossa compreensão, vamos ouvir mais uma vez isso aqui para a gente dar seguimento. My friend Casey is probably my best friend. She's honest, reliable, and truthful, all qualities that are important for me in a friendship. Pois bem, minha amiga Casey é provavelmente minha melhor amiga. Ela é honesta, confiável e verdadeira. Todas as qualidades importantes para mim em uma amizade. Então, aqui a gente já entendeu esse primeiro bloco. Agora a gente vai passar para o segundo. Só lembrando aqui, para você que gosta desse tipo de detalhamento que eu faço aqui, ó, quero dizer para você que não sabe que existe a área de membros aqui do canal, onde conteúdos como esse aqui, ó, eu vou muito mais além nos detalhes. Eu exploro muito mais do que eu já faço aqui em vídeos abertos para todo mundo no YouTube. Então, se você quiser aprender muito mais, quiser continuar nessa pegada junto comigo, se você está gostando desse tipo de abordagem aqui e gostaria de receber mais desse conteúdo, com mais profundidade, fica aí a minha indicação para você participar da área de membros aqui do canal. Muita gente não sabe como fazer. Em cada vídeo vai aparecer logo abaixo dele o botãozinho Seja Membro. E se você não encontrar, não aparecer para você, é só você vir aqui na descrição abaixo do vídeo e clicar em ver mais ou saiba mais, alguma coisa assim, e aí vai abrir toda a descrição. Lá vai estar o link Seja Membro, você vai ver, encontrar com muita facilidade lá. Seja Membro, basta você clicar no link e se tornar membro. Ou a outra forma de fazer isso é você ir na página inicial do canal. Não deixa na aba de vídeos ou playlist não. A primeira página lá inicial, e aí vai aparecer lá Seja Membro. É muito simples. E aí você vai encontrar muito conteúdo com essa pegada aqui, só que muito mais profundo. Então vamos lá, agora a gente vai ver a segunda parte aqui, ó. Vamos ver o que está dizendo aqui nessa segunda parte? Well, the other day, I was telling her about my sister. My sister was mad at me because I didn't remember her birthday. A pessoa acabou de dizer o que aqui? Bem, outro dia eu estava contando a ela sobre minha irmã. Minha irmã estava brava comigo porque não me lembrei do seu aniversário. Então, beleza. Aqui nessa segunda linha, ele está contando que numa conversa com ela, outro dia aí, qualquer, ele estava dizendo que o que aconteceu entre ele e sua irmã, que é o que? A irmã dele ficou brava com ele, ficou com raiva dele, porque ele não lembrou de seu aniversário. Beleza. E aí, o que eu fiz aqui? Eu separei algumas palavras para a gente entender melhor. A primeira palavra que eu separei foi a palavra mad. Mad, que vai aparecer aqui, ó. Olha só o que ele vai dizer. My sister was mad at me. Minha irmã estava mad comigo. Por que ela estava mad comigo? Because I didn't remember her birthday. Porque eu não lembrei de seu aniversário. Mad. Mad. O que mad significa? Mad significa furioso, com raiva, chateado. Ou, em alguns contextos,
pode significar louco. Na tradução, o mad ficou como o quê? Olha, minha irmã estava brava comigo porque não lembrei do seu aniversário. Então foi traduzido como brava. E embora eu não coloquei aqui entre as opções de tradução, mas brava é uma das opções. Brava, furiosa, com raiva ou chateada são sinônimas. Então você poderia usar qualquer uma dessas aqui. E aí ficaria o quê? Minha irmã estava furiosa comigo. Ou minha irmã estava com raiva de mim. Ou minha irmã estava chateada comigo. E aí eu coloquei até uma frase de exemplo aqui. Olha, don't be mad at me, please. Don't be mad at me, please. Que diz o que aqui? Não fique irritado ou não fique chateado, não fique brava, com raiva de mim, por favor. Agora a gente vai para uma outra palavrinha que na verdade é uma preposição. E vamos ver o que essa preposição significa. Então aqui no caso o at, que vai aparecer logo depois da palavrinha mad, que a gente acabou de aprender. Que vai dizer o quê? My sister was mad at me. At. O at, ele pode significar as, em, na, no, e dependendo do contexto, ele assume pode assumir alguns outros significados. Por exemplo, no contexto aqui, o at, ele assumiu o significado de com. Vamos olhar aqui na tradução. Minha irmã estava brava comigo. Só que, né, a gente não vai falar comigo separadamente. Comigo, uma palavra só. Mas é como se o at estivesse assumindo esse significado. O com. E aí, olha só. Esse as, em, na, no e qualquer outro significado que a palavra at pode assumir, ela é usada para indicar momento, lugar ou algo específico. Ou seja, momento específico, lugar específico, algo específico. Por exemplo, quando você vai falar sobre horário, né? She arrived here at 6. She arrived here at 6. At, ou at aí, ó. She arrived here at 6. Às 6. Então, às 6 está especificando at 6 o'clock. 6 horas em ponto, por exemplo. Então, bem específico ali. E aí, eu deixei algumas frases aqui para facilitar ainda mais a sua compreensão. Veja bem, olha aqui, presta atenção aqui se você estiver aí viajando, estiver prestando atenção em outra coisa aí, olha aqui. Esse detalhe é muito importantíssimo para você entender. Então, foca aqui comigo. Olha só, eu deixei duas frases onde você vai entender melhor o porquê que aqui, quando ele diz She was mad at me, por que ao invés do at não utilizou a palavra with, né? Talvez você esteja aí se perguntando, doidinho aí querendo que eu toque nesse assunto aí. Não passa não, pelo amor de Deus, tomara que ele fale sobre isso e eu vou falar. Então olha só, my sister was mad at me. Por que ao invés de mad at me, não foi with me, né? My sister was mad with me. Que para nós no português faria sentido, né? Minha irmã estava chateada ou furiosa ou brava comigo. With me, comigo. With me, comigo. Por que não utilizaram o with e sim o at? É justamente pelo que eu já expliquei anteriormente, que a palavra, essa preposição at, ela é usada para indicar de forma mais específica um momento, um lugar ou algo, um acontecimento que seja. E o with, ele não ia atingir esse objetivo, em outras palavras. Você quer ver um exemplo? Essas duas frases aqui vai deixar isso bem claro para você. Então, olha só a frase. A primeira diz o seguinte: She laughed at me. She laughed at me. Que está dizendo que ela riu de mim. Ela riu de mim. Então, nesse caso aqui, a frase está informando
Algo como que a pessoa lá riu meio que fazendo pouco caso, fazendo chacota ou algo do tipo. She laughed at me. Ela riu de mim. E a outra frase diz o quê? She laughed with me. E qual é a diferença aqui? É uma mesma frase, só que na primeira está utilizando o at e na segunda está utilizando o with. Então, na segunda, she laughed with me, está dizendo o quê? Ela riu comigo. Então, a diferença é que o with aqui está indicando que a menina lá, a pessoa, está rindo juntamente com esta pessoa aqui. Ou está rindo juntamente comigo. Significa o quê? Que ela está rindo e eu também estou rindo. No caso, nós estamos rindo de alguma outra coisa, não de mim mesmo. Deu para entender aqui? Então, por isso, she laughed with me. Ela riu comigo. Nós dois estamos rindo juntos nesse caso. Já na primeira aqui, she laughed at me. Ela está rindo de mim. Eu não estou rindo junto com ela. Ela está rindo de mim. E aí, o at e o with é que vai dar essa diferença aqui. Quando você usa o at, she laughed at me, aqui você está dizendo, você está especificando que ela está rindo de você. O at está direcionando essa ação dela para você. Então está especificando o at aqui. Ó. É como se o at fosse um dedo apontando para você. Né? O dedo está ali apontando para você, a câmera está aqui. O dedo, entenda o at como um dedo. Aí ele vai apontar para você. Está especificando aqui. No caso eu, apontando para mim. She laughed at me. Esse at é o dedo aqui, entendeu? Agora, she laughed with me, você não tem mais esse dedo apontando aqui, né? Como sendo a pessoa rindo de você. Mas não, agora a pessoa está junto aqui. She laughed with me. Ela está rindo junto comigo. Ela se juntou comigo para rir de alguma coisa. Bom, eu imagino que com essas duas explicações, esses dois exemplos aqui, agora ficou claro para você do porquê que usou a palavra, a preposição at e não o with. Né? Porque não faria sentido para o que ele está querendo comunicar aqui. Ele está dizendo que a irmã dele está mad com ele, está chateada, está brava com ele. E esse at é o dedo apontando para ele mesmo, indicando para onde essa emoção mad, chateado com raiva, está indo para ele lá, né? She was mad at me. Pois bem, agora com esses dois exemplos aqui, eu tenho certeza que ficou claro para você aqui. Agora a gente vai para a última aqui que eu separei, que é o didn't, que vai aparecer logo aqui, ó, quando ele diz assim, ó, I didn't remember her birthday. I didn't remember her birthday. Didn't, que está contraído, significa, é o mesmo did not. Né? Quando você tira o ou e junta o que restou do not e põe um apóstrofo aqui, fica assim, ó, didn't, que é o did not contraído. E aí, o que ele está significando aqui? Ó? O did, ele é um verbo auxiliar. E aqui, ó, olha o que ele está fazendo. Because I didn't remember. Está dizendo que porque eu não me lembrei do seu aniversário. Eu não me lembrei. Então isso já é passado. Eu não me lembrei. Só que percebe que a palavra, o verbo remember, que está indicando o passado aqui, ele não está no passado ele mesmo, porque se ele estivesse no passado, teria esse sufixo aqui, ó, remembered, mas a gente não vê isso, está só remember, mas ele está indicando o passado. Como que pode isso? Se ele está escrito como se fosse o presente, mas está falando do passado. É justamente por causa desse auxiliar did, do do. Por exemplo, do you like? Esse do, ele é um auxiliar. Ele entra nesse contexto como auxiliar. O do no passado fica did. Então, did como auxiliar aqui também. O did já está assumindo essa função de deixar a coisa no passado. Então, porque tem a presença do did, o remember não precisa ficar no passado também. É como se fosse uma redundância. Não precisa. Então, because I did not remember. I did not ou I didn't remember. Então, I didn't remember, eu não me lembrei. E aí, essa é a função do did aqui.
Se você já tem o did, então o remember não precisa ficar no passado, porque o did já está fazendo isso, certinho? Agora, para a gente concluir essa parte aqui, vamos ouvir de novo, mais uma vez, essa mesma passagem aqui. Well, the other day I was telling her about my sister. My sister was mad at me because I didn't remember her birthday. Bem, outro dia eu estava contando a ela sobre minha irmã. Minha irmã estava brava comigo porque não me lembrei do seu aniversário. Então aqui a gente já entendeu mais um pouco o que está rolando aqui. Ele outro dia estava conversando com a amiga dele e contou sobre o ocorrido com a sua irmã, que ela estava brava porque ele não se lembrou do aniversário dela. E a gente aprendeu algumas nuances interessantes aqui do uso de vocabulário e tudo mais. Pois bem, concluindo essa parte aqui, agora vamos para a próxima, para a gente entender mais um pouco sobre o que está acontecendo. Então ouve aí. I told my sister she was acting silly, and now she is hardly talking to me. Well, I was telling this to Casey, and she thought I was wrong. Eu disse para minha irmã que ela estava agindo de forma boba e agora ela mal está falando comigo. Bem, eu estava contando isso para Casey e ela achou que eu estava errado. Beleza, então aqui nós temos mais uma parte de todo o contexto dessa história. E ele está aqui, ele já começa dizendo que disse para a irmã dele, que falou para a irmã dele que ela estava agindo de forma boba, só porque ele esqueceu de seu aniversário. E aí, essa situação, essa ocorrência, ele relatou para sua amiga Casey. E aí, o que a Casey achou disso? Ela achou que ele estava errado, que ele agiu de forma errada. Beleza, e aí eu separei aqui alguns vocabulários para a gente dar uma olhada. O primeiro vocabulário é o acting, que vai aparecer logo no início aqui. Ele diz o quê? I told my sister she was acting silly. She was acting silly. Então, acting. Esse acting, ele pode significar atuando, porque está no gerúndio aqui, né? Atuando, agindo ou mesmo se comportando. Na tradução, como ficou? Eu disse para minha irmã que ela estava agindo de forma boba. Então, o acting foi traduzido aqui como agindo, mas poderia ser atuando, só que o atuando aqui, nesse contexto em específico, ele não pegaria muito bem. Ficaria melhor tanto o agindo, como é o que foi usado, quanto o se comportando. Se comportando aqui, ele caberia muito bem. Como que ficaria? Olha, eu disse para minha irmã que ela estava se comportando de forma boba. Então, se comportando ou agindo ficam perfeitos para essa tradução aqui, para esse contexto. Então, acting, atuando, agindo ou se comportando. E também temos a palavra silly, que vai aparecer logo depois aqui, né? She was acting silly. A palavra silly, ela vai significar bobo, tolo, idiota, estúpido e pode se estender também para infantil. Agindo de forma boba, ou agindo de forma tola, de forma idiota, de forma estúpida, ou agindo de forma infantil, que nesse contexto daria a mesma coisa, comunicaria a mesma coisa. E aqui eu deixei uma frase de exemplo com o uso da palavra silly. E aí que diz o quê? I can't believe I said such a silly thing in front of everyone. Eu não posso acreditar que eu disse uma coisa tão boba ou tão tola na frente de todo mundo. Então, boba ou tola, tanto faz aqui. E aí, a mesma coisa segue no nosso contexto. Apesar de que foi traduzido como boba, poderia ter sido o quê? Eu disse para minha irmã que ela estava agindo de forma tola. Ou eu disse para minha irmã que ela estava agindo de forma infantil. Ambas ficaria legal aqui na tradução. Beleza? Então, vamos para a próxima palavra. Eu separei aqui a palavra hardly. Hardly, que significa duramente, dificilmente ou mal. E a palavra hardly
ela vai aparecer logo aqui, ó. She is hardly talking to me. Ela mal está falando comigo. Então a tradução diz isso, né? Ela mal está falando comigo. Poderia ser, agora ela mal fala comigo. Então hardly, duramente, dificilmente ou mal, né? Poderia ser, e agora ela dificilmente fala comigo, né? Dificilmente aqui, ó, que é uma das opções. Ou o mal, né, que fica melhor. Agora ela mal está falando comigo. Hardly, que vem da palavra hard, que pode ser difícil, duro, hard. E com o sufixo aqui, a presença do sufixo, ele fica duramente, é o equivalente, né? Duramente, dificilmente e por aí vai. Agora a gente vai ouvir mais uma vez essa parte aqui para a gente dar prosseguimento. I told my sister she was acting silly, and now she is hardly talking to me. Well, I was telling this to Casey, and she thought I was wrong. Pois bem, então eu disse para minha irmã que ela estava agindo de forma boba e agora ela mal está falando comigo. Bem, eu estava contando isso para Casey e ela achou que eu estava errado. Então, she thought. Casey thought. Casey pensou ou achou que ele estava errado. Essa é a opinião da Casey. Então, a gente já entendeu mais um pouco aqui do que está acontecendo. Agora nós vamos para a próxima linha. O que a próxima linha aqui está nos contando? Vamos lá? Ouve aí junto comigo. She really made me see that I was being insensitive, and my behavior wasn't very nice. Ela realmente me fez ver que eu estava sendo insensível e que meu comportamento não foi muito agradável. Então ele está dizendo que sua amiga, quando discordou dele e ela disse que achava que ele estava errado, por conta disso ela o fez enxergar, o fez ver que ele estava sendo insensível e que o comportamento dele não foi dos melhores. E aí eu separei algumas palavras aqui, como por exemplo a palavra insensitive, que vai aparecer aqui, ó. She really made me see that I was being insensitive. Ela me fez enxergar que eu estava sendo insensível. Então a palavra insensitive significa insensível. E também a palavra behavior, que vai aparecer aqui, ó. And my behavior wasn't very nice. My behavior, que significa comportamento, atitude, conduta. Então, o comportamento dele não estava sendo muito agradável. Wasn't very nice. Então, behavior, comportamento, atitude, conduta, a forma como uma pessoa se porta. E também eu separei essa contração aqui, ó, wasn't, que vai aparecer aqui, ó, logo depois do behavior. And my behavior wasn't very nice. Esse wasn't é o equivalente ao was not, só que ele está contraído, né? Wasn't, was not. Esse wasn't, ele é o, né, não, que é o não aqui, não foi, pode ser o não foi, pode ser o não estava, ou pode ser não era. Geralmente esse was not vai seguir essa linha aqui, ó. Não foi, não estava, não era. No nosso contexto, ele foi traduzido como que não foi. Olha aqui, ó, não foi. O que não foi? His behavior. O behavior dele wasn't. Não foi. Poderia ser não estava ou não era, mas o contexto aqui está indicando que é não foi. Não foi o quê? Very nice. Não foi muito bom. E o nice aqui, que pode significar legal, geralmente o primeiro significado dele é o legal, nice, legal. Ele tem vários outros significados, que na maioria deles são sinônimos. Nice, legal, bom ou agradável. Como foi traduzido aqui, o nice foi traduzido para agradável, que é o mesmo
a mesma sinônimo, né, de não foi legal, não foi bom, não foi gentil, não foi agradável. Só para, apesar de que eu não marquei aqui o nice, mas talvez você esteja se perguntando aí onde que o nice foi parar aí, se você está esperando o legal, mas foi traduzido como agradável, certo? Então, agora a gente vai ouvir mais uma vez, porque já entendemos aqui, aprendemos vocabulários, agora você ouve aí mais uma vez. She really made me see that I was being insensitive, and my behavior wasn't very nice. Ela realmente me fez ver que eu estava sendo insensível e que meu comportamento não foi muito agradável. Agora a gente vai para a próxima aqui, que é a nossa última. É o nosso último pedacinho aqui desse texto, dessa história, para a gente concluir aqui a compreensão. E antes de eu dar seguimento, eu só quero avisar aí para a galera que está aí em busca, correndo atrás de um curso, pesquisando, querendo saber, precisando de um curso, mas está aí pesquisando e está em dúvida de qual curso fazer. Eu quero dizer para você que aqui na descrição deste vídeo e em todos os outros, eu sempre deixo o link de um curso muito bom que eu recomendo para o pessoal. É um curso onde você pode aprender inglês mais rápido, até 5 vezes mais rápido. Tem uma metodologia muito boa, então se você está precisando, está correndo atrás de um curso, não sabe qual fazer, fica aí a minha indicação para você. Depois desse vídeo aqui, você pode acessar a descrição do vídeo ou o primeiro comentário fixado e você vai achar o link lá para você dar uma olhada e ver como que esse método funciona e o porquê você pode aprender inglês até 5 vezes mais rápido. Depois vai lá para você ver como que esse método funciona. E o custo dele é bem baixo em relação a muitos outros aí, pode valer muito a pena para você. Fica aí a minha recomendação, depois você dá uma olhada lá. Pois bem, voltando aqui, agora a gente vai ouvir a última partezinha aqui para a gente concluir a nossa compreensão. Então, presta atenção aí. That's what I like about Casey. She can help me see things that I wouldn't normally see. Ele disse o que aqui? É disso que gosto em Casey. Ela consegue me ajudar a ver as coisas que eu normalmente não veria. E aí eu separei vocabulários aqui também. Aqui foram só 2. Mas o primeiro foi o can. Eu vou dar uma explicação aqui com relação ao uso do can, mas eu já fiz isso em outros vídeos também. Só que como eu entendo que a repetição ela nunca é demais quando se trata de aprender um idioma, no nosso caso aqui o inglês, então eu não meço esforços de repetir algumas coisas, de explicar de novo, porque a intenção aqui é aprender com profundidade mesmo. E aí o can, ele vai aparecer aqui, ó. She can help me see things that I wouldn't normally see. She can. Ela pode. Tá. A palavra can, o verbo, ele pode significar pode, consegue, lata. O lata aqui, por exemplo, lata de cerveja, o lata ele está como um substantivo. E o restante aqui como verbo. Então você vê que o can, assim como muitas outras palavras, tem várias aplicabilidades. Mas aí você se atém ao contexto. O que ele está fazendo ali naquele contexto. Isso é o que basta para você. E você aprende a função dele naquele contexto em específico. Se atenha ao contexto e você nunca vai se perder. Nesse contexto aqui, o can está significando não é nem pode de permissão, é um pode de capacidade. Você quer ver? Aqui foi traduzido como que ela consegue. She can help me. Ela consegue me ajudar. Então esse can não é de poder que ela tem permissão para ajudar ele, não. Ela tem capacidade. Então ela consegue. E aí eu deixei algumas frases de exemplo aqui. Por exemplo, nessa primeira frase, o can vai estar como? She can do whatever she wants. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, nesse contexto, a palavra can está indicando que ela pode no sentido de permissão. Ela é permitida fazer whatever she wants, o que ela quiser. Então, poder, pode, de permissão. Na segunda, diz o seguinte, I can hear you.
Ou poderia ser I can see you. No sentido de que I can hear you, eu posso te ouvir. Ou I can see you, eu posso te ver. O can aqui está indicando capacidade, habilidade. Ela consegue ouvir a pessoa ou consegue ver a pessoa. E no terceiro aqui, ó, diz o seguinte: This was Carol's favorite beer. She always drank it out of the can. Aqui está dizendo na frase, para quem já assistiu, vai identificar que esse pedacinho aqui é da série Friends, que é uma fala do Joe no primeiro episódio. Ele está se referindo à ex-mulher dele, Carol. Ele diz, This was Carol's favorite beer. Essa era a cerveja beer favorita de Carol. She always drank it out of the can. Ela sempre bebia a cerveja direto na lata. Então esse out of aqui, por exemplo, ele indica a fonte. A fonte era a lata de cerveja. Então out of the can. Out of the can, direto da lata. E aí você percebe que a palavra can aqui, que pode significar pode, consegue e outras coisas, aqui está significando o que? Lata. Ela está aqui como substantivo. E aí você vê que o can ele tem essas várias aplicabilidades, assim como em outras palavras também tem. E a moral aqui é o que? É você saber que uma palavra só pode significar várias coisas, mas que o contexto é que vai determinar o que aquela palavra significa. Por isso que eu sempre digo, não se sinta perdido, é só você se grudar, gruda ali, ó, se apegue ao contexto e tudo vai dar certo. Você viu que em cada frase aqui é um contexto. E aí em cada contexto a palavra can significou uma coisa diferente. Certinho aqui? E temos também essa contração wouldn't, que vai aparecer aqui, ó. Things that I wouldn't normally see. Esse wouldn't aqui é uma contração do would not, que seria isso aqui, ó. Would not fica wouldn't. Would not. E aí ele vai significar o quê? Nós temos aqui a presença do not, né, que você já sabe que é não. O wouldn't, o would, aliás, que está aqui como um verbo auxiliar, o que ele vai significar aqui, que eu deixei até uma reticência, vai depender de qual verbo que se segue ali no contexto. Por exemplo, no contexto aqui, o verbo que se seguiu depois do would not é o see. O see sozinho significa ver, mas o would está presente como auxiliar, ele deixa esse verbo ver como veria ou via, dependendo do contexto. A mesma coisa poderia ser com outro verbo. Vamos tirar esse verbo ver. Vamos colocar esse like que aparece aqui. O like é o que? Gostar. Aí você pega o like e junta com o would, soma isso aí, vai dar o que? Gostaria. Você separa o would do like, o like vai ficar só gostar. Juntou de novo, would mais like, would like, gostaria. Deu para entender aqui? Então vai depender de qual verbo que se segue depois que foi utilizado o would ali no contexto. I wouldn't normally see. Eu normalmente não veria. Então eu gosto de dar essas explicações aqui porque é legal você entender isso com mais profundidade, você saber o porquê, não só apenas o significado. Depois você acaba esquecendo do significado ali. É você entender o por trás daquilo ali, fica muito mais interessante. E é isso que eu chamo também de aprender com profundidade. Você entender com mais profundidade, estar ciente do porquê. Quando você faz isso, depois você vai saber lá no futuro como e quando utilizar aquelas palavras que você aprendeu. Entendeu aí a pegada? Pois bem, agora para concluir, você vai ouvir de novo essa linha aqui e a gente vai depois ouvir todo o áudio novamente, só que agora com uma nova compreensão. Então ouve aí. That's what I like about Casey. She can help me see things that I wouldn't normally see. É disso que gosto em Casey. Ela consegue me ajudar a ver as coisas que eu normalmente não veria. Pois bem, então aqui a gente entendeu.
Beleza. O que foi aqui? Só para dar uma repassada bem rápida mesmo. Então aqui nós temos uma pessoa que está relatando que a amiga dele, Casey, é provavelmente sua melhor amiga. E ele diz por quê. Aí ele vai citando as qualidades dela. Porque ela é honesta, confiável e verdadeira. Todas as qualidades que ele gosta em uma amizade. Beleza. E aí ele diz que certo dia ele estava contando para essa amiga dele sobre sua irmã. Dizendo que a irmã dele estava brava com ele porque ele esqueceu de seu aniversário. E aí depois ele diz o seguinte, que ele contou para a irmã dele que ela estava agindo de forma infantil, de forma boba. Por quê? Só porque ele esqueceu do aniversário dela? E aí ele contando isso para Casey, a Casey vai dizer o seguinte, que ela achava que ele estava errado. Eu acho que você está errado. E aí ele vai concluir dizendo o seguinte, ela realmente, a Casey, me fez enxergar que eu estava sendo insensível na verdade. Não é que minha irmã estava agindo de forma infantil, era eu que estava sendo insensível. Afinal de contas, era o aniversário dela, é uma data significativa para ela. Tem muito significado e eu não posso ignorar isso. Dizer que ela está agindo de forma boba. Então, a minha amiga me fez enxergar que eu estava agindo de forma insensível e que meu comportamento não foi dos melhores. Não foi nem de longe agradável. E aí, ele conclui, é disso que eu gosto na Casey. Ela consegue me fazer enxergar o que normalmente eu não estou vendo. O que normalmente eu não veria. Pois bem, agora vamos ouvir para concluir, porque o listening ele é fundamental, ele tem que estar presente. Agora a gente vai ouvir toda a história de novo, assim como nós fizemos logo lá no começo. E você vai ver que a sua compreensão vai ser outra agora. Então presta atenção, ouve aí mais uma vez para a gente fechar. My friend Casey is probably my best friend. She's honest, reliable, and truthful, all qualities that are important for me in a friendship. Well, the other day, I was telling her about my sister. My sister was mad at me because I didn't remember her birthday. I told my sister she was acting silly, and now she is hardly talking to me. Well, I was telling this to Casey, and she thought I was wrong. She really made me see that I was being insensitive, and my behavior wasn't very nice. That's what I like about Casey. She can help me see things that I wouldn't normally see. Pois bem, vai dizer que com toda essa trajetória que a gente fez, você não aprendeu nada. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, muitos aspectos ali, explicações mais minuciosas que eu fiz ali, você aprendeu muito mais. E agora eu tenho certeza que essa segunda vez você ouviu o áudio e entendeu muito mais. A intenção aqui é entender 100%. É entender 100%. Agora, qual é o seu dever de casa? O seu dever de casa é o seguinte, é você continuar aplicando isso aqui. É você pegar esse áudio, colocar no seu celular, por exemplo, e continuar ouvindo ele várias vezes. Porque o seu cérebro precisa dessa repetição. Muitas pessoas não gostam da repetição, mas no aprendizado a repetição é a mãe. Repetição é mãe das habilidades. Então, muitas vezes eu acabo repetindo algumas coisas aqui, porque essa repetição, além de ela ser fundamental, ajuda você a entender muito mais, beleza? Então essa é a sua tarefa de casa. Para isso eu vou deixar o áudio e também o texto aqui na descrição para você baixar e fazer o seu dever de casa aí. Ler também em voz alta isso aqui ajuda demais. Pois bem, então é isso para esse vídeo, espero que você tenha gostado. E de novo, os links das recomendações que eu sempre faço aqui no canal vão estar aqui na descrição. Então é isso e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!